Prezados, o primeiro vídeo sobre Laodiceia foi interrompido, minha câmera está com algum tipo de problema que eu não sei resolver. Mas vamos lá. Vamos dar continuidade à nossa análise da carta de Cristo à igreja em Laodiceia. Nós estávamos aqui no versículo 16, quando Cristo, através do Espírito Santo, diz: assim porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Certo? Então, nós procuramos distinguir aqui o que seriam, já que Laodiceia tem obras, o que seriam obras quentes, frias e mornas. Obras frias seriam as obras da carne, Gálatas 5,19 em diante. O que seriam as obras quentes? Obras quentes são obras da fé, Tiago capítulo 2. E as obras que caracterizariam alguém morno, uma igreja morna, com uma liderança morna. Obras da lei. Significa isso o quê? Obras da lei. Significa que eu estou, ainda que seja cristão, querendo me justificar guardando, obedecendo, ou procurando guardar, procurando obedecer, procurando observar, já que ninguém guarda perfeitamente, a letra da lei, tanto nas tábuas de pedra quanto no livro da lei. Então, isso são obras da lei. Quando eu guardo o sábado, pensando que com isso eu garantirei o meu selamento e, consequentemente, a minha salvação, isso se constitui obra da lei. Estão entendendo? Esse é o problema de Laodiceia. O problema de Laodiceia, veja, não é o fato dela ser fria. Não, ela não é fria. Muito menos o fato dela ser quente. Não, ela não é quente. Se fosse quente, não teria problema nenhum. Não é? Mas o problema é que as obras de Laodiceia são mornas. O que diz muito a respeito de quem a liderança é e de quem a igreja realmente é. Pessoas mornas. E as pessoas mornas, elas são o quê? Imitadoras das pessoas quentes. O morno é uma imitação barata, diga-se de passagem, do quente. O morno está mais próximo do quente do que do frio. A igreja possui obras, é uma igreja ativa, é uma igreja operante. No entanto, são obras da lei o problema da igreja. E aí Jesus, através do Espírito, diz assim: porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você já tentou beber uma água morna? Ela causa náuseas, ânsia de vômito. Você fica querendo vomitar, jogar para fora tudo que está dentro. E Deus diz isso acerca da igreja. Olha, o fato de você ser uma igreja morna, uma liderança morna, que fica tentando imitar aquilo que é quente, me causa náuseas, ânsia de vômito. Estou a ponto de vomitar você. Aí, verso 17. Antes, porém, de ler o verso 17, eu quero ler uma citação que eu comecei a ler no vídeo anterior, que foi interrompido. Eu vou continuar. Citação de Ellen White no livro Testimonies, volume 6, página 408. Olha só. A figura de vomitar de sua boca representa que ele, Jesus, não pode oferecer vossas orações e expressões de amor a Deus. Veja. Jesus está dizendo a Ellen White acerca da igreja. A igreja adventista não pode oferecer vossas orações e expressões de amor a Deus. Não pode. Aí ela diz mais: ele não pode endossar vosso ensino de sua palavra. Viu, igreja adventista? O que essa profetisa está dizendo acerca de si mesma? Ele não pode endossar vosso ensino de sua palavra, ou vosso trabalho espiritual de nenhum modo. Não, Jesus não pode endossar. Ele não pode apresentar vossos exercícios religiosos com uma petição de que graça vos seja dada.
Ellen White, escrevendo acerca da própria igreja a qual ela pertenceu. Aplicando Laodiceia à própria igreja adventista. E aí? Isso é grave ou não é? Verso 17. Por que Jesus estava a ponto de vomitar a liderança e toda a igreja de sua boca? Porque ela é uma igreja morna. E o que isso representa? Olha, pois dizes. Olha o que a liderança e a igreja diz para Jesus. Estou rico e abastado. Rico e abastado. E não preciso de coisa alguma. É isso o que a igreja diz. Estou rico e abastado. Não preciso de coisa alguma. Esta igreja é a igreja de Deus, a igreja remanescente, infalível, suas doutrinas são perfeitas, é a única igreja que sabe interpretar a Bíblia corretamente, não tem outra igreja que interprete a Bíblia como nós estamos crescendo, estamos avançando, nós somos uma igreja que tem hospitais, que tem escolas, tem clínicas de repouso, de tratamento natural, nós temos rádios, temos TVs, temos um departamento de assistência social que atua no mundo inteiro. Nós somos a igreja bam do mundo. Ricos somos, de nada temos falta. Vocês estão vendo como esse conceito de obras está intimamente relacionado àquilo que nós pensamos que somos, mas não somos? Porque olha o que Jesus diz. Logo após ter ouvido a igreja dizer, estou rico e abastado e não preciso de coisa nenhuma. Eu não preciso de correção, não preciso de disciplina, as doutrinas que nós sustentamos estão todas corretas, estão todas de acordo com a Bíblia. Nós somos, porque somos a igreja de Deus na terra, pronto e acabou. Aí vem Jesus e diz, nem sabes. Olha, nem sabes. Você não sabe de nada, inocente. Nem sabes que tu és o quê? Infeliz diante de Deus. Você que estufa o peito, empina esse narizinho orgulhoso e prepotente e arrogante, nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável. Miserável. Pobre. Cego e nu. Meu Deus do céu. Vejam, é Jesus afirmando que a sua igreja se desviou tanto, mas tanto, que ela agora afirma ser uma coisa e é o oposto, e ela é, na verdade, o oposto daquilo que ela afirma ser. Rico sou, abastado, não preciso de coisa nenhuma. Vem Jesus e diz, não, pode parar. Você não sabe, ou seja, você não tem consciência de quem você na verdade é. Você é infeliz, miserável, é pobre. Está numa condição de cegueira espiritual e diante de mim agora você está nua. Essa é a sua real condição, igreja. Olha em que condição está a igreja de Laodiceia perante Jesus. Perante ela mesma, está tudo bem, ela não precisa de nada. E os imbecilóides que afloram aqui, né, na seção de comentários da TV Caminho Livre, eles evidenciam com as suas críticas a mim, isso que Deus diz aqui à igreja de Laodiceia,
que para Ellen White é a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Você pensa que você é rica, abastada, não precisa de nada? Coitada de você, igreja. Você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. É isso que você é, igreja. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês. Sempre disse aqui, agora estou abrindo um parênteses aqui para me colocar nessa questão. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sempre me reconheci como isso aqui, ó. Eu sempre me reconheci como infeliz, miserável, pobre, cego e nu diante de Deus quando eu estava dentro da Igreja Adventista. Sempre me reconheci assim. Tanta verdade que saí da igreja umas 2 vezes. Por 2 vezes eu saí da igreja. Por quê? Porque eu não queria ser um hipócrita. Olhar no espelho, me encarar lá no espelho e saber que Deus sabia quem eu era. Eu e Deus sabíamos quem eu era, na verdade. Que eu nunca fui santo, nunca consegui alcançar os altos ideais que a igreja projetou sobre mim. E eu era obrigado o quê? A fingir que eu era algo. Rico e abastado, de nada tenho falta. Que eu nunca fui dentro da Igreja Adventista. Nunca fui. Eu pensava que eu estava rico e abastado, que eu não precisava de nada. Mas isso foi só no começo. Quando eu começo a investigar a palavra de Deus, em busca de conhecimento do Evangelho, do que é graça, do que significa salvação, do significado do que Cristo fez por nós, aí sim, aí eu comecei a me enxergar como infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eu só me senti rico e abastado, como se de nada precisasse, no começo da minha relação com a Igreja Adventista, quando eu era um jovem de 18 anos, ainda ingênuo e ignorante em relação à Bíblia e ao seu Evangelho. Mas depois, quando a ficha cai, quando Deus te derruba do seu cavalo, da sua arrogância, do cavalo da sua prepotência, do cavalo da sua ignorância, do cavalo da sua presunção, do cavalo da sua soberba, do cavalo da sua empáfia, do cavalo do seu farisaísmo, do cavalo do seu legalismo. Quando Deus te derruba de tudo isso e te joga lá no chão, e você começa a comer a poeira que sobe do chão com o impacto do seu corpo no chão, quando você começa a comer a própria poeira de quem foi derrubado num chão empoeirado, e aí você se vê, sabe, da forma como você é, infeliz. Meu Deus, eu não sou salvo. Eu queria ser salvo como aquele pastor que está ali vestindo um terninho bonitinho, uma gravatinha bonitinha, todo passadinho, todo bonito. Eu queria ser como o irmão fulano, que consegue guardar a lei. Eu não consigo. Sou infeliz, mas eu não posso abrir meu coração para ninguém. Ninguém pode saber que eu sou infeliz. Eu tenho que continuar fingindo, esperando que Deus me toque com a varinha de condão e me torne, num piscar de olhos, o santo que eu nunca fui. Miserável. Miserável. Pobre. Pobre eu sempre fui, no sentido de bens materiais. Nunca fui rico, nunca tive dinheiro na minha vida. Mas pobre espiritual é o pior tipo de pobreza que a gente pode conceber. Cego. Agora eu estava começando, olha o paradoxo. Eu estava começando a me enxergar como alguém que estava numa condição de cegueira. Pobreza, miserabilidade, infelicidade e o quê? Nudez.
estava nu diante de Deus. O paradoxo é esse. É que quando o Espírito vem, né, e unge você com o seu colírio e tira as escamas dos seus olhos, isso é a primeira coisa que tem que acontecer. Embora seja a última citada aqui como remédio, a gente vai ver isso. Mas é a primeira coisa que tem que acontecer e a primeira coisa que o Espírito faz. Ele vem e retira as escamas da sua cegueira, dos seus olhos. E é justamente esse retirar das escamas que permitirá que você se veja como, na verdade, você é diante de Deus, mesmo sendo igreja de Deus, junto com os demais. Infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Porque eu estou tentando garantir o meu selamento e consequente salvação através da minha guarda dos mandamentos, inclusive do sábado. Porque ninguém guarda o sábado no mundo, só nós guardamos, só nós somos a igreja da profecia. Apocalipse 12, 17, 14, 12 fala sobre nós. Inclusive, nós temos o espírito de profecia que foi manifestado na pessoa de Ellen White. Então, tá tudo bem, tá tudo em paz. Rico sou, de nada tenho falta. Aconselho-te, disse Jesus para a igreja. Ou diz, né? É melhor colocar isso no presente. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Ouro refinado pelo fogo. Eu estava meditando sobre essa questão do ouro refinado pelo fogo aqui. Aí eu li, estava lendo, acho que é Tiago, se não me engano. Não, é 1 Pedro, parece. Eu não tinha intenção de ler esse texto, mas agora ele me veio à mente. Deixa eu ver aqui, meus queridos irmãos. Eu anotei aqui na minha outra Bíblia. É 1 Pedro 1:7. 1 Pedro 1:7 diz assim: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então a fé é comparada ao ouro. Ouro, ainda que perecível, apurado, provado pelo fogo. Então Jesus está dizendo o seguinte para a igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim, disse Jesus, olha, de mim, compres ouro refinado pelo fogo. O que significa isso? Significa provação, irmão. Significa luta. Significa batalha. Significa dificuldades, significa dor, significa sofrimento, os mais diversos. Se você está numa condição na qual a sua fé nunca foi provada, cuidado com aquilo que você pensa que é a sua fé. Cuidado. Embora seja a igreja de Cristo, Jesus está aconselhando a igreja o seguinte, olha, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Como que eu vou comprar ouro se eu sou pobre, Jesus? Como que eu compro ouro se eu sou pobre? Aí vem o sentido paradoxal da figura, do símbolo do ouro, que é a fé. Mas a fé é o quê? Ouro refinado pelo fogo.
É a fé que é provada, que passa por provação, batalhas, lutas, sofrimentos, dores, decepções, tristezas. A sua fé ainda não passou por prova ainda, irmão? Se você for de Deus mesmo, se você for de Deus, pode preparar os lombos. Pode preparar os lombos. E não pense que possuir fé em Deus te livrará das provações, como boa parte das igrejas, se não todas elas, neopentecostais estão pregando por aí, o tal evangelho da prosperidade. Tenha fé em Deus, tenha fé em Jesus Cristo, faça um pacto com Ele, dê os seus bens todos para Ele, que Ele vai te dar casa nova, carro zero, vai te livrar da dívida, você vai deixar de ser empregado para ser patrão, sua conta bancária vai estar cheia. Olha, corra desse tipo de evangelho, entre aspas. Corra disso. Fuja disso. Fuja disso. Olha, quem fizer pacto com Deus, devolvendo 10% mais, ou 20% mais, ou 30% mais, será mais abençoado. Não vai passar por determinadas provações. O gafanhoto vai passar pela seara dele e não vai comer o trigo, o arroz, o feijão, o milho dele, não. Isso é fé. Isso é fé. Então Jesus está aconselhando a igreja a comprar dele. Mas a comprar o quê? Que comprar é esse? Esse comprar aqui significa que Jesus já comprou algo com seu próprio sangue. Ele comprou você com seu próprio sangue, teve um preço, mas ele te dá de graça. Agora, isso não significa que o fogo da provação não vem. Vem! Então esqueça esse negócio de bonança. Esqueça esse negócio de bonança. Compre de mim ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. A sua fé, quando é provada, ela produz o quê? Diz Tiago. Perseverança. Não é o contrário. Não é perseverança que produz fé, meu irmão. É o contrário. É a fé que produz o quê? Olha, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Então, quando a sua fé é provada, ela produz o quê? Perseverança. Você persevera. É a sua fé que produz perseverança. Não é o contrário, não. Não é perseverança que produz fé, não. Aí você se torna uma pessoa rica diante de Deus. Aí que mais? Aconselho-te de mim que compres vestiduras brancas para te vestires. Sabe de que eu lembro? Quando eu vejo Jesus aconselhando a igreja de Laodiceia a comprar vestiduras brancas, eu me lembro de quando Adão e Eva pecaram. E aí, não mais que de repente, eles olham um para o outro e descobrem que estavam nus. E já buscam fazer as roupas das folhas da figueira. Porque eles teriam um encontro com Deus. Descobriram que estavam nus, logo depois do pecado. Então, nudez no Antigo Testamento, meus queridos irmãos, é símbolo de juízo. Nudez significa que você está agora numa condição de desprovido da justiça de Deus, da pureza de Deus, da santidade de Deus. Está desprovido disso. Deus olha para você e vê um corpo nu de sua justiça, de sua pureza e de sua santidade. Isso é símbolo das vestes. E Jesus está pedindo, compres de mim vestiduras brancas para que você cubra a sua nudez diante de Deus. Vestiduras brancas, você só compra essas vestiduras brancas de Jesus, do próprio Jesus.
Aqui em Apocalipse, capítulo 7, a partir do verso 9, diz assim: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Vestiduras brancas. Todos os salvos com vestiduras brancas. E a igreja de Laodiceia ainda não possui essas vestiduras brancas, que lhe garantirá estar na presença de Deus e do Cordeiro. Se você não tiver as vestiduras brancas, meu irmão, você está enrolado. Desculpa. E vestiduras brancas não se consegue com mornidão, obras da lei. Você tem que adquirir a vestidura branca de Cristo, é dele. É dele. Reconheça que você, enquanto igreja, foi chamado para ser igreja. Você pertence ao corpo de Cristo. Você não tem fé nisso ainda não? Que você é corpo de Cristo e como corpo de Cristo você está nele, onde ele está, você está? Não, aí você pensa, não, eu ainda tenho que guardar o sábado, eu ainda tenho que guardar a letra da lei, ou das leis que estão nas tábuas e no livro. Eu ainda tenho que fazer isso, porque senão eu perco a minha salvação. Meu querido, você é morno. Se você ainda é um dos que pensa assim, você é morno diante de Deus. Você não tem o ouro, né, refinado pelo fogo, nem vestiduras brancas, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez. E Jesus aconselha também a comprar o quê? Colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Colírio. Na verdade, a primeira coisa que você vai ter que adquirir é isso aqui. É o colírio. O colírio. Mas é dele que você tem que comprar. E quem é que está anunciando essa mensagem em nome de Cristo? É o Espírito Santo. Colírio. Quem eu sou? Sem o colírio você não saberá quem você é na verdade, em que condição você está de verdade diante de Deus. Sem o colírio você vai ficar achando que você é rico e abastado, de nada precisa, quando você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Sem colírio, você não vai enxergar as suas reais necessidades diante de Deus. Aí ele diz, eu repreendo e disciplino quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Agora vem a consequência mais perniciosa de se estar numa condição de mornidão diante de Deus. O que é que uma igreja que está na condição de mornidão diante de Deus pode produzir como aquilo que é mais pernicioso do que tudo mais? Qual é a consequência desse estado de mornidão? Está aqui no verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Tem muitos pregadores, evangelistas que apresentam esse texto aqui, né, para as multidões de gente ímpia. Isso aqui é mensagem para a igreja, isso aqui não é mensagem para gente ímpia, não. Inclusive muitos se fiam nesse texto aqui para afirmar a existência de um suposto livre-arbítrio. Tá vendo? Deus só bate. Ele não mete o pé na porta, tá vendo? Primeiro, isso aqui é uma mensagem para a igreja, tá? Cristo deu a vida por ela, consumou a obra que garantisse a igreja pertencer a ele mesmo como seu corpo, e agora, porque a igreja é seu corpo, é que ele vem à igreja porque ele a ama, ele disciplina e corrige. Ele está repreendendo, corrigindo, disciplinando a sua igreja que ele ama. É seu corpo. Jesus vem ao socorro dela. E aí, o que Jesus tem que fazer?
porque ele está do lado de fora. Essa é a coisa mais perniciosa que pode acontecer a uma igreja morna. Deixar Jesus de fora. Deixar Jesus de fora. Essa é a pior consequência de uma igreja morna. Deixar Jesus de fora. Não, pesa sobre mim a responsabilidade de guardar a letra da lei, senão não serei selado, não sendo selado não serei salvo. Ou Deus pode fazer com que eu perca minha salvação. Minha salvação pode ser perdida. Eu preciso guardar o sábado, eu preciso guardar tudo que a lei pede que eu guarde, porque senão não serei selado, não serei salvo. Irmão, quando é que você vai aprender? Quando mesmo é que você vai aprender? Que quando você se comporta desse modo diante de Deus, você é uma pessoa morna, está tentando se justificar através de suas obras legalistas, obras da lei. Você está chamando a maldição para você mesmo. Esquecendo-se que Cristo já te libertou dessa maldição quando Ele a si mesmo se entregou por você e ressuscitou. Você é corpo de Cristo. Corpo de Cristo não pode ser defeituoso. É por isso que Deus te declarou justo aqui e te glorificou aqui. E quando Ele voltar, Ele vai glorificar você aqui, seu corpo. Quando é que você vai aprender que a sua justiça não vem da sua observância, suposta observância, da letra da lei, que é contra você, que mata você, que amaldiçoa você? Por que amaldiçoa você? Porque você não dá conta de guardar toda ela. Quando você chama para si a guarda de um só mandamento da letra da lei, que tem 613 leis, quando você puxa uma para você mesmo, você fica na obrigação de guardar as demais 612 leis, meu querido irmão. Paulo fala sobre isso em Romanos, Paulo fala sobre isso em Gálatas. Para com isso, irmão. Deixe a maldição de fora. Larga de tentar guiar a sua vida por letras da lei, contidas nas tábuas de pedra ou no livro. Você agora é guiado pelo Espírito. Busque o colírio do Espírito Santo para que você possa se enxergar a sua condição diante de Deus. Busque o colírio do Espírito Santo. Jesus está de fora, irmão. Toda vez que você pensa que, olha, guardando a lei, eu consigo manter a minha salvação, porque eu sou salvo pela graça, mas serei julgado pelas obras. Quando você faz isso, você está cumprindo aquilo que Paulo falou acerca dos Gálatas. Olha, vocês começaram pelo Espírito e agora estão tentando terminar pela carne. Vocês vão naufragar. Aí Jesus é obrigado a dizer, olha, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Mas, olha, ele porque te ama, ele vem até você. E aí ele faz uma promessa que aparentemente parece não ter sentido nenhum. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha, deixar Jesus entrar para que ele possa cear conosco e nós com ele, meus queridos irmãos. Deixar Jesus entrar. Não é fácil, não. Por a sua tendência, e que o diabo fica plantando caraminholas na sua cabeça, é do seguinte, olha, não confia no que esse povo está dizendo aí não, que a salvação é pela graça, pela fé somente. Não confia não, porque não é só isso não, tá? Não é tão fácil assim não, tá? Não confia não. A salvação é pela graça, mas você tem que praticar as obras da lei, porque senão você não vai ser salvo. Deus vai fazer com que você perca a sua salvação, tá bom? Não confia não. Aí você pensa que você tem que fazer alguma coisa para garantir uma salvação que Deus já te concedeu. Você é parte do corpo de Cristo, só que você não tem essa consciência.
Ah, não, é muito fácil. Se for assim, está muito fácil. O diabo é que incute isso na sua ideia. Deixar Jesus entrar para que ele ceie com você. Olha, esteja à mesa com você, comendo, ceando, se relacionando com você como amigos, como irmãos, em paz, em paz. Deus em Cristo fez paz com você, irmão. Então por que agora você quer deixar o responsável por essa paz de fora da sua vida? Não, eu tenho que guardar o sábado. Senão não serei selado agora. Porque vem aí um tal decreto dominical. Meu Deus do céu. Mas quando você abre a porta, com a consciência de que você já é alguém resgatado por esse Cristo, com a consciência de que você já faz parte do corpo dele, você é a igreja, irmão, junto com outros. Quando você abre a sua porta, consciente disso, para que Cristo agora domine a sua vida, de tal forma que a sua relação com Ele agora é pacífica. Jesus está comigo, Ele está ceando comigo, Ele está junto comigo. Jesus não pode entrar numa casa e cear com seus moradores, se esses seus moradores não estiverem em harmonia com Ele. Agora a harmonia, a paz, a concórdia, a amizade, a amor imperando. Porque eu deixei Cristo entrar, eu abandonei essa ideia de que eu preciso fazer alguma coisa para Deus garantir a minha salvação, que Ele já garantiu, me justificando e me glorificando, inclusive. Como diz Paulo em Romanos capítulo 8, verso 30. E aí, verso 21, ao vencedor. Ao vencedor. Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Não é essa consciência que eu estou falando para você? Você é corpo de Cristo, irmão, irmã. Onde Jesus está, você como corpo de Cristo está com Ele. Corpo de Cristo não é defeituoso. Não pode ser defeituoso. Mas o corpo de Cristo será defeituoso se não deixar Cristo entrar. Então perceba isso. Sentar-se com Jesus no seu trono é o prêmio. Hoje eu tenho consciência de que eu sou corpo de Cristo, não por minha própria causa, porque eu sou um bosta, mas por causa do que Ele fez por mim. Se entregou por mim, ressuscitou, foi para junto do Pai. Eu agora estou em Jesus, estou descansando em Jesus. Eu não preciso de 7º dia da semana para descansar. Porque se eu considerar que eu preciso guardar o 7º dia da semana, o sábado, para ser selado e ser consequentemente salvo, eu estou deixando Jesus de fora. Eu estou numa condição de mornidão, estou atraindo para mim maldição, estou chamando maldição para mim. Mas eu tenho que vencer isso, vencer o meu legalismo, vencer a minha autossuficiência, vencer a minha cegueira, a minha pobreza, a minha miserabilidade, a minha nudez, adquirindo ouro provado pelo fogo, vestiduras brancas, que é a justiça desse Jesus. É por conta da justiça dele que eu sou seu filho, que eu fui justificado e glorificado. É por conta da justiça dele que Deus me olha e não me vê mais como alguém nu. É esse que vence, que adquiriu o colírio para enxergar todas as suas mazelas. É esse que vence. Abre a porta, deixa Jesus entrar. E aí ele está onde? Junto com Jesus, sentado no seu trono com Jesus, ao lado de Deus. E por último, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo mundo tem orelhas, mas nem todo mundo tem ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Nós já falamos muito sobre isso. Por que nem todo mundo que ouve a palavra de Deus se converte? Porque só tem orelhas, não tem ouvidos. Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos? Quem tem ouvidos são aqueles que são objeto da obra do Espírito Santo.
Esses têm ouvidos, além de ter orelhas, que captam o som das palavras. Os ímpios ouvem a palavra de Deus, mas não se convertem. Por quê? Porque não têm ouvidos. Quem tem ouvidos porque o Espírito Santo concedeu ouvidos a esse, que agora ouve a palavra de Deus, entende, se alegra, recebe a palavra de Deus, arrepende dos seus pecados. Arrepende dos seus pecados, arrepende da sua condição de mornidão diante de Deus, quando é igreja, né? Quando é igreja. E passa a ser agora alguém que está na presença de Jesus. Sentado num trono ao lado do trono de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Você que assistiu essa mensagem até aqui. Receba uma bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.